O futuro da inteligência artificial na indústria de games. Você deveria começar a aprender esse tipo de coisa? Vamos conversar sobre isso. Fala pessoal, Vitor de volta. Bom, no vídeo que eu falo sobre o que eu aprendi com o layoff que eu tive no ano passado, que eu passei no fim do ano passado, alguns de vocês deixaram mensagem nos comentários pedindo para eu dar a minha opinião sobre inteligência artificial. E o que eu penso sobre a IA, que é uma grande merda. Brincadeiras à parte, quando eu fui demitido da indústria de games, uma das primeiras coisas que me veio à cabeça foi: e agora? O que eu preciso fazer? E no meio desse turbilhão eu comecei a testar algumas ferramentas de inteligência artificial, até para entender para onde está caminhando as ferramentas. E não foi pelo hype das inteligências artificiais estarem alta, mas para entender como poderia adicionar isso ao meu trabalho. Mas é claro, pessoal, conforme eu fui estudando e entendendo um pouco de IA, eu comecei a ter um monte de dilemas. Eu acho que isso é normal e inerente para todo artista. Quando você começa a entender a ferramenta e entender o que vem do futuro, a gente começa a prever um pouco do que vai vir do futuro, nós artistas entramos no dilema. E uma delas é: será que eu estou traindo a comunidade de artista se eu usar a inteligência artificial? E uma outra pergunta também que comecei a me fazer é: talvez eu vou precisar acrescentar essa ferramenta no meu dia a dia. Beleza, como que eu aprendo a usar isso do meu jeito, da minha forma, sem cair naquele problema, tô deixando de ser artista ou estou ferindo o meu conceito de arte? E na boa, eu entendo 100% desse medo do que vai acontecer daqui pra frente. Se você tem esse sentimento, é normal, porque eu também tenho. E esse sentimento é legítimo. Lutar contra isso é até meio doido, porque a gente tá vendo uma IA que tá só evoluindo. E o que eu tenho visto nas comunidades e ao trocar ideia com algumas pessoas é que muitos artistas se sentem ameaçados com a IA. E a real é que tem motivos pra gente ficar com o pé atrás. Isso é fato. Por que que a gente tem motivos para ficar com o pé atrás? Aí eu vou trazer a minha opinião, o porquê que IA tá fazendo tanto barulho. O problema é que a gente tem visto empresas usando IA para cortar custos, para substituir profissionais e para copiar estilos sem dar crédito. Então você já olha isso e fala: opa, temos um problema aí. Esse é o primeiro ponto porque que tantos artistas, assim como eu, também fica com um pé atrás sobre essa ferramenta. Mas daí, olhando para a IA, a pergunta que eu me fiz foi: será que a culpa é da ferramenta ou de quem está usando ela? A conclusão que eu cheguei é que a IA em si não é o vilão. Ela só potencializa o que já existe. E o que existe? Que o mercado já era desleal com os artistas há muito tempo. Não é de agora que o mercado é desleal com os artistas. E eu tô falando no geral. A gente viu isso na música, a gente viu isso no cinema. Então o mercado ele já é desleal por si só com os artistas. E aí a IA só tá potencializando esse problema que já existe. E aí, se o mercado já era desleal com os artistas, agora as pessoas que já faziam isso antes, sem usar IA, só encontrou uma outra ferramenta para fazer isso de forma mais rápida. E aí eu entendo que uma ferramenta ela pode ser usada de forma benéfica ou não. E aí, por conta disso, por eu entender que uma ferramenta pode ser usada de forma benéfica ou não, eu comecei a incluir de uma forma que me ajudasse sem ferir outras pessoas. E aí que tá como eu utilizo a ferramenta. Tá, mas aí você pode estar se perguntando: beleza, Vitor, mas como que você usa a ferramenta? Então eu comecei a usar a IA de um jeito bem prático. Primeiro, para me ajudar a organizar os roteiros aqui do canal. Eu falei isso no último vídeo. Também para organizar meus estudos. Me ajudar a organizar a história do jogo que eu estou fazendo. E eu uso a IA para organizar os assuntos, para organizar minhas ideias. É como se para mim fosse um diário de bordo e eu fosse colocando ali e depois eu pedisse para esse diário de bordo, que é uma inteligência artificial, colocar para mim na ordem que eu quero. E aí qual é meu ponto aqui? Meu ponto é que não é a IA que está criando o projeto por mim. Ela só me ajuda a acelerar o que antes me travava. Porque se antes eu teria que digitar num doc e tudo mais, e depois eu mesmo teria que organizar. E a vantagem de usar uma IA para isso é que eu vou digitando lá e eu não preciso digitar numa sequência que depois eu consigo colocar na sequência necessária que eu queira. Então eu consigo organizar, eu posso colocar desorganizado, mas depois eu consigo organizar as minhas ideias ali. Então, como eu disse, para mim aquilo ali é como um caderno de rascunho. Não é o trabalho final, é só o rascunho, é somente isso. Ah, agora eu entendi! É claro que eu também não uso só para isso, eu uso para coisas que não são da minha especialidade. Tipo, criar variações de um design de um personagem pro meu jogo.
Então eu tenho uma ideia na minha cabeça, eu vou lá, coloco mais ou menos o que eu quero e eu consigo ali, antes de levar para o 3D, ver várias variações de design para eu adaptar isso para o 3D. Vocês estão vendo aí nas imagens eu fazendo isso para uma live que rolou recentemente aqui no canal. Eu tô criando um projeto aqui no canal ao vivo que eu vou fazer uma ceninha estilo Prometheus dentro da Unreal. E aí, como que eu consigo fazer o concept da cena ali rápido? Eu acabo usando o ChatGPT ali para tirar a ideia da minha cabeça e colocar ali numa imagem para que eu possa usar como referência e com outras referências. Vocês estão vendo aí que no meu board não tem só a referência do ChatGPT, mas tem outras referências de outros artistas, tem referências do filme. Então assim, o ChatGPT pra mim ali, ele tá sendo só uma ferramenta para adicionar algo a mais, somente isso. Eu uso a inteligência artificial de várias formas, sabe? Para tentar agilizar o meu dia a dia, sem ferir, mais uma vez, outros artistas ou outras pessoas. E aí você pode estar se perguntando, ah, mas você tá criando variação de um design, um ilustrador poderia estar fazendo isso. Beleza, galera, mas os ilustradores que eu conheço também trabalham. E então, assim, às vezes eu nem sempre tenho como alinhar o meu tempo e o tempo com o ilustrador. Então, eu acabo aqui no meu dia a dia, à noite, quando eu tô fazendo as minhas coisas, eu acabo usando ali realmente só para ter um norte. E aí eu vou pro 3D para criar isso. Eu não tô ferindo ninguém, não tô tirando o trabalho de ninguém. Na verdade, eu tô fazendo algo para mim. E é claro, se um dia o meu jogo vier a dar lucro, aí é lógico que eu vou montar uma equipe, e aí é lógico que eu vou querer ter artistas, concept design do meu lado pra imaginar o mundo da forma que tá na minha cabeça, porque também tem isso também, galera, a IA ela é limitada, você pode até colocar ali o prompt e colocar direitinho, pá, ela não vai gerar 100%, ela não vai gerar perfeito. Talvez eu trocando ideia com um artista de concept, o cara vai entender muito mais do que eu quero e vai criar um concept muito mais alinhado com o que eu quero. Mas nesse momento agora, como o projeto tá embrionário, pra mim é uma forma de tirar isso do papel. E você sabe como que eu vejo a inteligência artificial? Eu vejo como o Jarvis do Homem de Ferro. Wake up, Daddy's home. Welcome home, son. É tipo um assistente que me ajuda a colocar as ideias na perspectiva certa e organizada. Mas no final, o olhar mesmo, o toque artístico ainda continua sendo meu. Quem vai modelar no ZBrush personagem vai ser eu. Quem vai ter que estudar Unreal para criar o jogo vai ser eu. Eu tô tendo que estudar Unreal para criar o meu jogo. Então, no final das contas, a IA ela só tá sendo uma ferramenta. Mais uma ferramenta, na verdade. A gente precisa parar de achar que é preto no branco. Ou é um lado ou é outro. E fica uma briga que eu não vejo muito sentido, sabe? Eu entendo o medo, eu entendo o receio, mas é uma ferramenta. Já passamos por isso em outros momentos. Com o Photoshop foi algo parecido. Artistas do desenho tradicional tiveram que incluir essa nova ferramenta em suas vidas. E teve artista que foi contra o Photoshop no início. Com o ZBrush também foi assim. Eu vi acontecer várias tretas também entre escultores tradicionais dizendo que o digital não era arte. Quem tá no início aí do ZBrush deve ter visto essas tretas. E aí hoje, olha o ZBrush aí. O ZBrush tá aí sendo usado por toda a indústria. Então, a galera do tradicional, da escultura tradicional que se adaptou, beleza, tá usando o ZBrush. A galera que decidiu ficar no tradicional, tá lá fazendo o tradicional. E quem tá usando o ZBrush até hoje deixou de ser artista? Não, não deixou. Tá sendo artista de uma outra forma, tá sendo um artista digital. Não tá colocando a mão lá no clay, mas tá colocando a sua criatividade de outra forma. E a realidade do mundo é que toda vez que a tecnologia muda, a gente vai precisar se adaptar, não tem jeito. Mas na minha opinião, surgem novas possibilidades de aprendizado. E daí, o que eu tenho aprendido é que dá sim para usar IA com ética. Dá para usar IA com ética. Dá para respeitar o trabalho dos outros e dá para crescer como artista e ainda se manter autoral, mesmo incluindo IA no nosso dia a dia. Não é sobre substituir o artista. É sobre tirar o melhor da ferramenta sem perder a nossa conexão com a arte. No final, é enxergar que é mais uma ferramenta. E que infelizmente, galera, vai ser usada de forma errada também. Toda ferramenta, toda tool, ela vai ser usada de forma positiva e vai ser usada de forma negativa. Grandes corporações, infelizmente, vão olhar para essa ferramenta e vão demitir em massa e vão querer optimizar para ganhar mais lucro. Outros artistas e outras pessoas vão querer usar para agilizar um pouco o trabalho, para melhorar um pouco o trabalho. Tipo assim, como que eu queria que tivesse uma ferramenta que fizesse retopologia automático? Retopologia é uma coisa chata, não é um processo criativo. Gostaria muito que tivesse uma ferramenta que eu clicasse um botão
e ela fizesse uma retopologia linda pra game. E me deixar na parte mais criativa, que é a parte de textura, a parte de high poly, que é a parte criativa ali, que você tá montando personagem, trazendo o personagem ali do concept. Existem algumas etapas no game que é bem chata de se fazer. E se eu pudesse, com certeza inteligência artificial, eu gostaria muito de uma inteligência artificial fazendo essas etapas e me deixar na parte mais criativa. E mais uma vez, se a IA te dá medo, eu entendo perfeitamente, mas eu acredito, e eu falei isso no último vídeo, que ignorá-la completamente pode ser perigoso também. Porque a gente precisa entender a ferramenta para saber distinguir o uso legítimo dela. E para ter propriedade para dizer não quando o limite está sendo ultrapassado. Então como é que você sabe que o limite está sendo ultrapassado? Quando você conhece a ferramenta. Quando você vira as costas para a ferramenta é um problema. Então quando você entende a ferramenta, ou quando você inclui ela de alguma forma no teu dia a dia de forma ética, quando ela for usado de forma errada, você vai falar, opa, essa forma aí não é uma forma correta de usar a ferramenta. E na boa, galera, esse vídeo não é para convencer ninguém, não é para te convencer a usar a inteligência artificial, mas vocês pediram um vídeo, então eu tô colocando o meu ponto de vista sobre o assunto. E também eu quero abrir espaço pra gente trocar uma ideia. Se você tá usando IA, comenta como tem sido para você, como você tem usado, de que forma, deixa aqui no comentário também para eu entender também como vocês estão usando. E se você é contra IA, deixa aqui nos comentários também o porquê que você é contra, para eu também entender quais são as suas dores, eu entender também se o que você é contra eu também tenho o pé atrás. Como eu disse, não é preto no branco. Sempre tem algo pra gente aprender um com o outro. Bom, para fechar esse vídeo, eu enxergo a inteligência artificial como uma ferramenta, assim como o Photoshop, assim como o ZBrush, assim como tantas outras ferramentas. E eu vejo a inteligência artificial como uma ferramenta para a gente utilizar. E aí, é claro, como eu falei, ela vai ser utilizada de forma benéfica e não. Então esse é um assunto bem extenso aí, que eu não vou ficar discorrendo aqui. É um assunto bastante complexo e eu teria que trazer outras pessoas com ponto de vista diferente para a gente trocar uma ideia. Quem sabe eu não traga alguns artistas aqui também para a gente bater um papo, falar sobre IA. E o que eu acredito é que a IA vai continuar evoluindo. A questão é, a gente vai evoluir com ela e aprender a utilizá-la de forma saudável ou não. Eu escolhi aprender a utilizá-la de forma que me ajude no trabalho, sem ferir naquilo que eu acredito. Bom, se você curtiu esse vídeo, já se inscreve aqui no canal. Se você não é inscrito, eu tô começando a trazer bastante conteúdo aí. Então deixa seu comentário aqui caso você queira ver algum vídeo aí específico ou algum assunto específico que você queira que eu traga. Me segue lá no Instagram, caso você não me segue lá, Vitor Bossato 3D. Me chama lá no privado também, caso você queira trocar uma ideia. Eu sempre tô respondendo o pessoal lá. E quer participar de uma comunidade massa demais? Link para o canal do meu Discord está aqui na descrição. Vou começar a fazer umas lives específicas lá para a galera do Discord. Estou fazendo live aqui no canal também. Estou fazendo uma ceninha baseada no filme Prometheus, que eu vou levar até o final, até lá na Unreal. Então você vai ver todo o processo aqui até chegar na Unreal. Então não perca. De 15 em 15 dias essa live tá rolando. Eu tô intercalando entre vídeo e live, tá, galera? Por conta do meu tempo. Então, uma quarta é vídeo, outra quarta é live. Então, fica ligado que eu sempre tô colocando lá no Discord também quando vai rolar live. Então, fica ligado. Vai lá no Discord, link aqui na descrição. Já fica por lá pra gente trocar uma ideia. E coloco também lá. Quando saem os vídeos, eu já jogo lá no canal. Então, você fica sabendo em primeira mão quando vai rolar a live. E se você tem vontade de trabalhar com personagens para games, link para o meu curso na descrição, também está na descrição do vídeo. E também está num comentário fixado. Tá com um preço bem bacana, eu alterei o preço do curso, botei num preço bem bacana, tá bem acessível, galera. Corre lá para conferir e vai entrar mais conteúdo lá no curso. Vai entrar conteúdo de Marvelous, vai entrar conteúdo de Unreal e vai entrar conteúdo de X-Gen focado na pipeline de games. Então fica ligado que vai entrar esses conteúdos. Mesmo que você já tenha comprado o curso, pode ficar tranquilo que você vai ter acesso a esses conteúdos. Então, link aqui na descrição do vídeo. Bom, te vejo no próximo vídeo. Aquele abraço, como de sempre. Fui!